Olá, pessoal. Boa tarde, né? Aqui para mim para vocês aí vai ser bom dia, mas eu estou aqui de tarde gravando essa aula para a gente dar continuidade aos trabalhos, né, do ensino do sexto ano dentro da matéria de artes, né? Nós começamos a semana passada, fizemos as aulas online, tivemos todo um carinho, né? Buscamos trabalhar os temas de forma bem clara e objetiva, bastante ilustrativa. Nós trouxemos aqui vários conceitos, principalmente o conceito de processo criativo em teatro, que foi o que nós estudamos. Vimos que o processo criativo é o nome dado ao momento em que o artista ou um coletivo de artistas fazem suas experimentações e realizam escolhas para a sua proposta, tendo em vista o resultado final. Vimos que o processo criativo ele não é restrito apenas à área de música, que ele pode se dar na construção civil, que ele pode se dar em várias áreas do conhecimento, não é? Na área de mecânica, na área de biologia, todos os estudos desenvolvidos na área do conhecimento têm os seus processos criativos específicos, certo? Vimos os processos criativos em arte, que poderiam ser desenvolvidos com base em técnicas da ciência e também com base em técnicas empíricas, técnicas intuitivas que as pessoas traziam consigo, como é o caso do músico que aprende apenas observando, que isso é muito comum nas nossas sociedades, né? Tudo isso foi visto. Observamos que o teatro, ele envolve, além do processo criativo de teatro, os processos criativos também dentro da área de música, que a música muitas vezes está presente no teatro, dentro da sonoplastia, dos efeitos sonoros de uma determinada peça. Vimos que os movimentos corporais dos atores podem ser ensaiados na forma de dança, através do condicionamento de dança. Por isso, também a prática do teatro pode envolver um processo criativo dentro da área de dança. Vimos também que o cenário e as luzes podem ser das artes visuais e podem envolver dessas próprias artes visuais os seus processos criativos também. Então, o teatro, ele é um compilado de processos criativos. Ele tem como base de estudos a música, ele tem como base de estudos a literatura, que pode ser uma literatura expressa nos textos, na construção dos textos, nas falas. O teatro, ele tem várias fontes das quais ele bebe e nas quais se baseia, retirando toda a sua estrutura para a produção de peças. Envolve, assim, além do seu processo criativo, do processo criativo próprio, outros processos criativos. E nós, inclusive, falamos bastante sobre diversos processos criativos, como é agora o da música, das artes plásticas, música, artes visuais e dança. Mas nós temos que também compreender que o teatro, ele pode ser fonte de si próprio, ele pode buscar inspiração nele mesmo. E isso
recebe um nome que nós vamos revelar para vocês, que é o da metalinguagem. Então, a metalinguagem é o uso de uma determinada linguagem para falar dela própria. Por exemplo, o teatro servindo de inspiração para o próprio teatro. Uma peça teatral falar do próprio teatro, inspirar o próprio teatro, certo? Então, ou o teatro, a sua história, a história do teatro, inspirar uma peça teatral e vice-versa. Isso recebe o nome de metalinguagem, que é o uso de uma linguagem para falar dela própria. Certo, pessoal? Iniciamos hoje falando sobre a metalinguagem, que é um conceito que vocês devem ter para si quando falarmos de teatro. Uma outra forma de inspiração bastante válida para o teatro são as histórias tradicionais brasileiras, as histórias que foram passadas de pai para filho, de filho para pai, de geração para geração, através das contações de história. O teatro, ele se baseia muito nisso, né? Nós temos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que nada mais é do que uma série baseada em histórias do povo brasileiro. Nós temos lá o Saci Pererê, nós contamos com a Cuca, não é? Emília, a boneca de pano. São personagens que foram extraídos da cultura de Monteiro Lobato e inspiraram o teatro. Uma das referências na criação do teatro, um grande dramaturgo brasileiro, que não à toa eu o escolhi pela sua relevância, é o nosso querido Ariano Suassuna. O Ariano, ele, além de tudo, é um contador nato de histórias. Ele já nos deixou, já faleceu, mas a sua obra continua viva. É o responsável pela criação do movimento armorial, que era um movimento que propunha juntar as culturas brasileira e europeia na fusão de peças que ele escreveu, certo? Vamos ouvir um pouco o mestre Ariano Suassuna contando um dos seus causos, para a gente poder ilustrar aqui nossa aula. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Um instantezinho. E vou colocar aqui o mestre Ariano Suassuna. Deixa eu só colocar aqui para a gente poder iniciar a nossa observação. Em artes, viu, gente? A gente observa bastante, né? Usa muito recurso para poder entender o estilo daquela referência que nós estamos tendo. Aqui, no caso, é o mestre Ariano Suassuna. Nós utilizaremos vídeos para ver como é um estilo de dança, como é uma pintura, quais os traços dela, não é? As características de uma música, qual o período que ela foi feita, por que que ela traz essas características, é um reflexo de quê? Um reflexo do momento que a sociedade está passando. Não é? O teatro também é assim. Provavelmente nós teremos várias peças teatrais falando do momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento um pouco triste, não é? Que é um momento de pandemia. Ok? Vou mostrar aqui o Ariano Suassuna. Estou vendo aqui se eu consigo pular aqui essa... Tem uma... Pronto, agora vai dar certo. Pronto. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês.
É tudo muito novo, gente. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, certo? Tela inteira. Compartilhar. Pronto, vamos ver aqui o mestre Ariano Suassuna. Esse aqui é o mestre Ariano Suassuna, certo? Vamos ouvi-lo aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o áudio para a gente poder ouvir. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para cometer ninguém a coisa tua. Mas na minha casa, vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso, na peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para cometer ninguém a coisa tua. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. Outro dia chegou, esse sujeito comigo, ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse: você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa, um escritor. Eu digo: estou. Aí ele disse: rapaz, está ultrapassado. Eu digo: ultrapassado por quê? Ele disse: porque o computador, agora, eu digo: olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existe gente como eu gosto de ler. E gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando o computador na cama, não quero mudar. Não olha nada. Vai ver. Aí, quando vai gente na minha casa, tudo considera ultrapassado. Repare, outra vez já faz uns 20 anos. Agora, outra coisa, as modas vêm e passam. Tem uma certa vantagem, tem 82 anos. Porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara um pensador canadense, que eu não aguentava mais nem ouvir mais falar no mundo. Um tal de McLuhan, Marshall McLuhan. Eu já achei que McLuhan chegou. Aí vieram dizer que eu parasse de escrever, porque Marshall McLuhan tinha provado que aí já era a televisão. A televisão tinha tornado o livro ultrapassado. Aí eu disse: e você tomou conhecimento das teorias de McLuhan da cobra? Eu disse: não, ele escreveu um livro. Então, e como é, rapaz? Essa eu não levo a sério, não. Me desculpa, você está aqui para dizer que o livro não está ultrapassado, escreve um livro, porque ele não sustentou um programa de televisão, né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera. E o livro fica se prestar. Né? Daqui a 20 anos, ninguém vai saber mais que é McLuhan, e se agora isso vai continuar, mas parece que vai continuar. Bom, a mim ninguém me rola, eu sou um sertanejo, os olhos abertos para ser besteira toda. E já vi muita gente chegar lá no Nordeste e me profetizar: olha, você dá tanta importância ao folheto de cordel, o folheto de cordel vai se acabar. Uns 10 ou 12 desses que já foram, já vai me matar. E o cordel está lá. Tá certo? Quando eu estava escrevendo o álbum Compassiva, eu fui visitado por um desses que me converter. Fui visitado, ele chegou e disse que eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu disse: estou. Ele disse: e como é? E não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei 3 folhetos da literatura de cordel. O primeiro chamado O Enterro do Cachorro. O segundo, O Cavalo que Defecava o Dinheiro. E o terceiro, O Castigo da Soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse: a ação se passa onde? Eu disse: no setor da Paraíba. Ele disse: tem seca? Eu disse: tem. Tem cangaceiro? Eu disse: tem. Mas, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. Eu falei: não dá usar, não, né? Mas não, se não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Assim. Ele disse: pode eu. E disse: como é o nome dos personagens principais? Eu disse: Chicó e João Grilo.
Ele disse, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Olha, eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país, para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu não escrevo. Ele disse, pois eu só coloco, ele era um dramaturgo também. Eu só coloco nome nos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim, porque pode ser, na França pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz. Com essa preocupação, nunca ligaram para ele, nunca traduziram. Ele nunca ia podia ter botado o nome que ele quisesse. Ele traduzia de jeito nenhum. E não era de traduzir. Na França, jogo grilo chama-se Jean Griot. Nos Estados Unidos, jogo cricket. Horrível. Eu acho essa. Viu aí, pessoal, a genialidade do nosso querido Ariano Suassuna. Aqui mostrando a sua destreza, né, no momento de contação de história. Uma companhia bastante conhecida, que se inspira também no próprio teatro, como o próprio texto do nosso livro didático diz, o próprio teatro também pode ser inspiração para a criação de um espetáculo teatral. Esse recurso, que é igualmente utilizado em outras artes, chama-se metalinguagem, nós já vimos. Na peça Aquele Louco Elenco, da companhia Amix, da Argentina, os personagens são 3 artistas de rua que percorrem a história do teatro e experimentam diversos gêneros teatrais durante um ensaio. Nessa exploração, os artistas buscam encontrar qual tipo de espetáculo é o mais adequado para eles. Tá aqui a foto, viu, gente? Eu estou compartilhando aí com vocês a minha tela, mas eu vou interromper aqui, que é para mostrar a vocês o nosso livro, que ele está aqui, certo? Então, a companhia de teatro é essa daí. Viu? Tem a foto aí. Nós estamos nos baseando no nosso livro didático também para as nossas aulas, certo? Que é muito bom. É um livro extraordinário. Esse aqui, viu? Gosto demais. E vocês vão recebê-lo, né? Vocês vão receber. Um livro bacana. Vamos dar uma observada também na companhia Os Buriti. Essa companhia de... Tem aqui Os Buriti. A caravana Buriti, a arte e a educação, a companhia Buriti, pessoal, é uma companhia de teatro, certo? A companhia Os Buriti tem um projeto chamado Caravana Buriti, com o qual viaja em uma casa motorizada por várias cidades da região oeste do Brasil. A caravana se apresenta em praças, centros comunitários, ginásios, escolas e também oferece oficinas para professores. E isso aqui, pessoal, é para contextualizar que as histórias populares, tradicionais de cada região, elas servem também como base para a criação de peças teatrais. No caso da companhia Buriti, ela apresenta, com base na cultura da sua região, uma caravana chamada Caravana Buriti, Arte e Educação na Estrada. É o projeto que adoramos fazer, diz aqui a atriz. Adoramos estar nos palcos de bons teatros, viajar para grandes festivais e não deixarmos de fazer isto.
mas ir para o interior, para cidades pequenas, para as escolas públicas e levar um pouquinho de nossa arte para essas crianças, professores, pais e mães, senhores e senhoras que nunca assistiram a espetáculos de teatro, música e dança, é muito gratificante. Claro que cada comunidade também tem os seus costumes e tradições culturais, que são riquíssimas. Aprendemos muito a cada viagem e temporada longe de casa. O público dessas cidades é muito mais aberto e receptivo. Vão com mais tempo à praça para assistir e desfrutar o espetáculo. Não é raro acontecer de recebermos algum agrado, como um bolo, um café, de algumas senhoras que moram ali, perto do local da apresentação. Esse aqui é o testemunho da atriz que integra o elenco da Companhia Buriti. Vamos dar uma visitada aqui no trabalho deles. O trabalho deles é de extrema relevância, porque se baseia na cultura da região deles, certo? Que é a região centro-oeste do país. Deixa eu só colocar aqui para a gente ver. Vou colocar o compartilhamento da tela agora. Ó, vamos lá de novo. Utilização da música aí. E aí, pessoal? Interessante, né? Mas vamos continuar aqui. Então, os buritis, eles usam a cultura da região centro-oeste, né? Vocês viram ali a cultura de tomar chá, né? Enfim, as cantigas de roda, eles utilizam para servir toda essa cultura como base nos seus espetáculos. Alguns dados importantes sobre o teatro que a gente deve falar. O Dia Mundial do Teatro, celebrado no dia 27 de março, foi criado pelo Instituto Internacional do Teatro em 1961. A primeira mensagem internacional do Dia Mundial do Teatro foi escrita por Jean Cocteau, na França, em 1962. O dia 19 de agosto é o Dia do Ator de Teatro. Um dos nomes relevantes que nós não podemos esquecer jamais é o Shakespeare.
né, que é um dramaturgo e escritor que nasceu em Avon, certo? Ele é alemão. William Shakespeare foi um dramaturgo, ele é inglês, nasceu na Inglaterra. William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês, autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta. É considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, no condado de Warwick, Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564. É filho de John Shakespeare e de Mary Arden. Seu pai foi comerciante de lã e chegou a ser tesoureiro e prefeito da cidade onde ele nasceu. Certo? Um pouquinho da obra. A arte de Shakespeare compreende 37 peças teatrais, entre comédias românticas, tragédias e dramas históricos. A obra Shakespeare foi dividida em 3 fases que acompanham o amadurecimento do dramaturgo. Então, a obra dele tem 3 fases, né? Compreende também 2 poemas narrativos, Vênus e Adonis, 1593, e Lucrécia, 1594, dedicados ao seu protetor Henry Rionterli, conde de Chamberlain, e 154 sonetos, escritos provavelmente entre 1593 e 1598. Esses nomes são ruins, certo? Alguns atores de referência do teatro no Brasil. A gente está trazendo aqui algumas referências. Esse Raul Cortez, ele fazia novela na Globo, mas também é uma referência no teatro nacional. Muito conhecido, ainda em vida, e, claro, ainda hoje por seus personagens em telenovelas, minisséries e no cinema. Raul começou a atuar, está errado aqui, vamos ajeitar. Do teatro na década de 1950, certo, gente? Outro importante nome é o de José Wilker. Também foi um memorável ator de novelas. E mais ainda do cinema brasileiro, nas telonas. Seu primeiro trabalho foi no ano de 1965. Quem não se lembra de Roque Santeiro e até mesmo da Viúva Porcina, era uma novela. Eu cheguei a ver essa novela depois, né? Depois eu vi na reprise, porque em 65 eu não sonhava nem em nascer. E atrizes também, que são referências no teatro nacional, é a Dira Paz, atriz e também filósofa. Dira Paz tem inúmeros trabalhos na TV e nos cinemas. Seu primeiro personagem nas telonas foi em 1986, em Carne de Sol. Está aqui a foto da nossa querida Dira Paz. E a Laura Cardoso, como não lembrar dela? Laura também é uma grande atriz brasileira dos teatros e cinemas. Sobre a produção nacional, eu escolhi, porque a gente já viu a contação de história com o próprio Ariano Suassuna, eu escolhi o Alto da Compadecida, porque foi uma peça que chegou a se tornar clássica do povo nordestino, que é o nosso povo, que a gente mora nessa região aqui do país, do Nordeste, e ela se tornou uma peça altamente difundida e aceita em todo o território nacional. É tanto que ela passou a ser uma série da Globo, né? O Alto da Compadecida. Então, o Alto da Compadecida é uma peça teatral em forma de auto, em 3 atos, escrita pelo autor brasileiro Ariano Suassuna em 1955. Sua primeira encenação aconteceu em 1956 no Recife, em Pernambuco. A peça também foi encenada em 1974 com direção de João Cândido. Trata-se de um drama ocorrido na região nordeste do Brasil, com elementos da tradição da literatura de cordel, do gênero comédia e traços do barroco católico brasileiro. A obra mistura cultura popular e tradição religiosa. Está escrita
Apresenta traços de linguagem oral, demonstrando na fala do personagem sua classe social. Há também regionalismos, pelo fato de a história se passar no Nordeste, região em que o autor nasceu. Na literatura de cordel, Suassuna pegou emprestado o personagem João Grilo, personagem folclórico presente tanto no Brasil quanto em Portugal. Também buscou inspiração em 2 folhetos de Leandro Gomes de Barros, que nasceu em 1865 e morreu em 1918. O dinheiro, também chamado de O Testamento do Cachorro, e O Cavalo que Defecava Dinheiro. Alta Compadecida projetou Suassuna em todo o país e foi considerado por Sábato Magaldi, em 1962, o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Anuário, Academia Brasileira de Letras, do Google Livros, a peça foi adaptada para o cinema pela primeira vez em 1969, com o filme A Compadecida. A segunda adaptação foi em 1987, com o filme Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Em 1999, foi apresentada como uma minissérie pela Rede Globo, em que houve o acréscimo do artigo antes do nome original. Essa foi a adaptação mais conhecida e foi editada em 2000 para exibição nos cinemas. Nela aparecem alguns personagens, como o Cabo 70, Rosinha de Vicentão, que não fazem parte da peça original, mas de outra obra, Torturas de um Coração, além de elementos de O Santo e a Porca, ambas de autoria de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, o nome do autor é Ariano Vilar Suassuna, nasceu em Recife em 23 de julho de 2014. Foi um dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro. Idealizador do movimento memorial e autor das obras O Alto da Compadecida, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue, do Vai e Volta. Foi um preeminente defensor da cultura do Nordeste. Também foi secretário de Cultura de Pernambuco entre 1994 e 1998. E secretário de Assessoria do Governo Eduardo Campos até abril de 2014. Pronto, pessoal. Esse aqui é o nosso querido Suassuna, né, que vem ilustrar em nossa aula a produção nacional do teatro brasileiro. Então, assim, nós encerramos mais uma aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar disponível. Agora já consegui descobrir como são os mecanismos e eu vou deixar disponível essa aula para vocês poderem acessar, ok? Um abraço para todos, muita paz e até a próxima, se Deus quiser.